O que é economia solidária? O que você pode fazer para reduzir a sua despesa nas compras do dia a dia? O nosso convidado de hoje é Felipe Banitz. Ele é presidente do ISES, Instituto de Socioeconomia Solidária. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Existe uma forma de organização da produção, distribuição e consumo de bens que é centralizada na valorização do ser humano e não na valorização do capital. Nós estamos falando sobre a economia solidária, uma atividade na qual não há patrão nem empregados. Todos os integrantes da associação, da cooperativa, do clube ou então da empresa autogestionária são ao mesmo tempo trabalhadores e donos. Desta forma, a economia solidária é caracterizada também pela igualdade. A economia solidária é uma atividade inovadora e de inclusão social. E você vai encontrá-la no Ponto de Equilíbrio de hoje. Marcela Lopes. Muito bem, Jantália. E agora nós vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Como que você se prepara para fazer suas compras? Não tem um preparo, é ganhar e gastar de acordo com o que você consegue faturar, né? Mas não existe um preparo, uma antecipação. Faço uma lista do que eu vou comprar para ver quanto eu vou gastar ou não. De acordo com a necessidade, nada por impulso. Olha, eu sou aposentado, então o que eu faço? Eu recebo, eu só gasto aquilo abaixo do que eu ganho, de qualquer coisa. Bom, eu não costumo me programar, não. Eu sempre vou e já faço as minhas compras. E você já comprou utilizando o sistema de cooperativa? Não, nunca, não. Não, nunca. Não, nunca. Não, já vi falar que é muito bom, eu só não conheço o sistema. Não. E você costuma fazer compras utilizando o método do atacado? Não, também não. Por quê? Por falta de comodidade ou falta de oportunidade. Não valeu a pena, precisaria ser mais gente, né? Mais famílias, talvez, alguma coisa assim, para dividir mais, né? Senão você acaba comprando mais do que precisaria. Sim, tem um mercado perto de casa que é atacadista. Às vezes eu vou lá e sai mais barato as coisas. Porque eu consumo um pouco as coisas, só eu e minha esposa, né? Então não compensa bem, é só por isso. Principalmente em mercado, eu gosto de mercado que vende assim já em grande quantidade, entendeu? Eu já compro bastante, que é para ficar sem ir todos os dias ao mercado. Felipe Banitz é presidente do Instituto de Socioeconomia Solidária, é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e bacharel em Ciências Econômicas pela USP. Possui especialização em Economia Solidária e Tecnologia Social pela Unicamp e em Empreendedorismo pelo Babson College em Boston, nos Estados Unidos. Possui 15 anos de experiência com negócios inclusivos. Atuou na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP e coordenou a ITCP da FGV. Liderou mais de 40 consultores de negócios inclusivos em todo o Brasil. Felipe Banitz é fellow da Ashoka. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Felipe Banitz. Ele é presidente do ISES, Instituto de Socioeconomia Solidária. Felipe, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. Explica pra gente um pouquinho, sociedade, economia solidária, o que é isso daí? O que influencia no dia a dia da pessoa? Olha, eu acho que na questão dessa relação entre economia e sociedade é uma relação que hoje a gente, criticamente, tem uma linha aí da economia que olha que a economia, na verdade a sociedade está a serviço da economia. E isso no nosso dia a dia as nossas preocupações econômicas, então elas acabam, vamos dizer, moldando muito a nossa rotina e a gente fica muito ligado ao mundo do trabalho, né? O trabalho como uma questão central da sociedade contemporânea e os desafios de sobreviver neste mundo do trabalho, que é um mundo, por vezes, agressivo, né? Um mundo muito competitivo, em que não tem espaço para todo mundo. Tanto os níveis de desemprego e as dificuldades aí ligadas à pobreza, né? O Brasil ainda enfrenta muito da pobreza. Quando a gente, então, está olhando criticamente a economia e propondo alguma mudança, é pensar como que a gente pode inverter essa lógica e colocar a economia a serviço da sociedade. Então, essa é a ideia mesmo da gente pensar, então, uma economia que esteja mais ligada aos valores e comportamentos humanos,
né, que os seres humanos, enfim, no seu próprio processo de evolução, aprenderam a viver em sociedade em cooperação. Só que a economia ainda é muito baseada na competição. Então, a ideia da economia solidária é como que a gente pode levar mais os valores da democracia, que hoje a sociedade já conhece bastante as práticas da democracia na política, como que a gente pode levar esses valores da democracia para a economia e fazer da economia um espaço mais amigável, mais acolhedor para que todos possam desenvolver o seu potencial. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Porque é o que você falou, toda uma estrutura está montada exatamente para o contrário, né? A sociedade favorecer a economia. Uhum. Então, é uma mudança que deve ser traumática. É uma mudança traumática, digo assim, é uma mudança de transição. Até se a gente for pensar, até historicamente, né, buscando um pouco de algumas referências acadêmicas, até da história da economia, né, a história do pensamento econômico, os modelos econômicos, se a gente for trazer desde a antiguidade, dos modelos de escravidão, né, Roma e tal, você tem um processo de mudança lenta, mas houve mudanças profundas na sociedade. Então, eu acredito que a gente não precisa ter muita pressa, né? Não precisa ser ansioso de dizer que a minha geração vai resolver todos os problemas, mas a gente tem que caminhar para isso, né? Eu acho que a gente tem que... eu tenho uma frase até do Gandhi que ele fala que a paz não é um destino, a paz é o caminho. Então, eu acho que a gente tem que focar neste caminhar e de que forma a gente consegue, com pequenas práticas, ir construindo uma nova economia para, quem sabe, nossos bisnetos, tataranetos poderem viver numa economia mais acolhedora, né? E isso, né, essas mudanças todas e, na verdade, um próprio processo histórico que nos traz mais a cooperação como prática econômica é o próprio movimento cooperativista, né? Existe hoje a figura da cooperativa enquanto uma personalidade jurídica, né? E que esse movimento, a construção, né, a formalização, a formatação das cooperativas vem de um movimento europeu, principalmente inglês, da classe trabalhadora que estava sofrendo com a chegada das máquinas e ainda não tinham as leis trabalhistas, as proteções. A Revolução Industrial. Isso, esse contexto, né, do século XIX, em que os trabalhadores então começaram a se organizar coletivamente para criar primeiro, um armazém para eles comprarem deles próprios. Então, é uma prática que já começa a mostrar que não é uma panfletagem ou umas ideias românticas, mas é ações práticas. Então, peraí, se a gente consome alimentos, vamos então reunir nosso consumo e comprar produtos de melhor qualidade por um preço melhor? Que até pelo volume você acaba pagando menos, né? Com certeza. Então, essa é a origem do cooperativismo europeu. Vamos organizar o nosso consumo. Olha que relevante. Numa prática, enquanto os cartistas, por exemplo, quebravam máquinas, né, tinham movimentos contra a Revolução Industrial que quebravam máquinas, sabotavam, e esse movimento não, ele foi um movimento mais construtivo, mais positivo de, então vamos organizar, vamos quebrar o que a gente não concorda, vamos construir o que a gente concorda. E aí começa esse movimento cooperativista. O movimento cooperativista europeu, principalmente inglês e alemão, eles nos dão pistas para um tripé de focos que trazem práticas concretas de harmonização, de humanização da economia. Uma delas é o consumo. Então, como eu acabei de relatar, que é essa questão da consciência de que se a gente organiza o nosso consumo, a gente pode direcionar esse consumo para formas de produção que reproduzem os nossos valores. E isso é muito atual. Por exemplo, os alimentos orgânicos. As pessoas que, enfim, querem uma alimentação natural, mais saudável, né, mas que também está preocupada com o meio ambiente, opta por comprar os produtos orgânicos. Mas correto? que nem sempre é o mais barato. Que nem sempre é o mais barato. Mas aí a gente não está necessariamente dizendo que é uma, entre aspas, uma possível real, mas possível armadilha que é o mais barato. Abro um parênteses aqui para dizer, quem produz mais barato? Quem cuida menos do meio ambiente e das pessoas, né? Aí tem aquela famosa crítica que vai mudando um pouco, né? A própria economia chinesa vai se modernizando, mas aquela ideia de que por que na China é mais barato? Porque trabalha escravo, paga mão de obra barata. Que de fato existe. Existe, melhorou bastante, né, em relação à década de 80, de 90, mas, de fato, as empresas mais competitivas não são só mais competitivas porque disponibilizam de tecnologias mais avançadas, mas porque muitas vezes conseguem ter menos compromissos trabalhistas e menos compromissos ambientais. Tanto que você vê, o próprio processo de globalização, você vê uma migração dos grandes polos industriais dos países
que se industrializaram primeiro, os ditos países desenvolvidos, em que seu parque industrial vai para os países com menos regulação de mão de obra e menos regulação ambiental. Que é, inclusive, uma das bandeiras agora do presidente eleito, o Trump nos Estados Unidos, foi isso. Eu vou trazer a indústria de volta. É lógico que a gente sabe que isso é muito complicado. É muito complicado porque a lógica é do pagar menos, que é uma racionalidade importante, principalmente... Não, e também dos investimentos, porque o que muita gente esquece, o investimento que tem na China hoje são de industriais e empresários americanos. Quer dizer, ele colocou lá bilhões de dólares para implantar uma indústria na China, não é agora também o presidente falar, vamos trazer tudo de volta, não é coisa simples. Sim, e assim, a própria questão, por exemplo, do próprio custo, que não é um custo tributário como no Brasil, mas o próprio custo da mão de obra norte-americana é um valor relativamente bem mais caro do que a hora-homem norte-americana, industrial, é muito mais caro do que uma homem-hora do Sudeste Asiático. Ah, sem dúvida. Então, esse é um fator de competitividade que também fica difícil de viabilizar a retomada de postos de trabalho nos Estados Unidos, porque vai ter a lógica da competitividade e do preço. Mas assim, né, voltando para essa questão do consumo do orgânico, o que eu venho só pontuar é que o barato sai caro. Ou seja, essa busca incessante, por exemplo, de grandes redes varejistas, de trazer essa é a armadilha que traz essa complexidade que você falou inicialmente. O barato sai caro por quê? Porque para eu produzir barato, eu muitas vezes não tenho as melhores práticas trabalhistas e ambientais possível. Né? Não são as melhores, fica difícil você conseguir integrar as duas coisas, ter um produto com preço baixo custo e cuidar dos trabalhadores e do meio ambiente. Então, essa lógica de busca pelo preço menor, ele gera um outro custo, que não é o custo que o consumidor paga, mas que a sociedade inteira paga. Quando você tem altos níveis de desemprego, violência urbana e a questão do meio ambiente que repercute em saúde pública, repercute, né, a própria questão da poluição e dos problemas, né, respiratórios e tudo mais, que gera mais custos de saúde, que gera mais necessidade de políticas mais fortes de saúde. Ou seja, você tem ali uma externalidade, como os economistas dizem, ou seja, você tem uma externalidade, um impacto, um custo que não é absorvido pelo consumidor e é absorvido pela sociedade como um todo. E aí o barato acaba pagando, porque o dinheiro do imposto vai para lá e quem paga imposto são os contribuintes. Mas essa lógica do barato sai caro. Agora, o grande desafio é esse. Como, principalmente, você construir uma lógica de que eu devo, por exemplo, prestigiar uma produção local, né? Pensando aí a questão do consumo local, né? De eu produzir, compre do bairro é mais emprego. Tem um discurso muito bonito do Banco Palmas, que é uma referência muito interessante de economia solidária, que trabalha com esse slogan. Que é a questão se eu comprar do bairro, eu vou gerar emprego no bairro. A história do mercadinho, né? Prestigiar o pequeno mercado, o pequeno comércio do bairro. E os serviços, tal. Só que isso, esse produto ou serviço, ele vai ser mais caro do que um grande varejista. Pega o pequeno mercadinho, ele vai ser mais caro. É difícil dele competir, lógico, com o preço então, com o grande, quem tem baixa renda, atacadista. Né? Exato. E quem tem comunidades de baixa renda, fica mais difícil ainda das pessoas de baixa renda optarem pelo produto mais caro. Então, percebe que aí eu volto para aquela fala que você falou, que é uma transição muito desafiadora. Mas, de toda forma, a gente não pode esmorecer e temos que nos firmar em bons exemplos e boas práticas. Uma boa prática é, voltando, né, para a prática dos alimentos orgânicos. O que está por detrás do alimento orgânico? Uma filosofia de vida, em que eu consigo, então, a partir de uma filosofia que eu quero cuidar da minha saúde, né, que o meu remédio seja meu alimento, que o meu alimento seja o meu remédio, e eu quero cuidar do meio ambiente. Então, eu alinho o meu consumo com esses valores, tá certo? E isso pode ser para os alimentos orgânicos, mas pode ser, hoje, você tem diversos grupos varejistas grandes e indústrias que estão querendo vender produtos. Sejam produtos que estão ligados à produção de base comunitária, por exemplo. Então, que tem uma história por detrás deste produto. Não necessariamente ele é orgânico, mas ele foi feito por agricultores familiares. Por exemplo, óleo de babaçu feito por quebradeiras de coco. Babaçu que viviam num regime de trabalho muito precário e que hoje estão conseguindo beneficiar o seu produto e ter uma qualidade de vida melhor. Então, não é necessariamente o alimento orgânico, não é necessariamente mais barato, mas tem um valor que está por detrás desse enorme, que o consumidor se identifica. Percebe? O próprio Estado tem, em algumas áreas, tem comprado produções locais justamente para incentivar isso. Tem o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa que 30% do repasse que o governo federal faz para as escolas, para as secretarias municipais de educação, deve ser comprado da agricultura familiar.
Então, o Estado pegando o seu poder de compra, que é muito grande, e também colocando valores. Ou seja, se a gente quer fortalecer a agricultura familiar, entendendo que o pequeno produtor é relevante para o campo, porque 80% até mais do alimento produzido no mundo é feito pelo pequeno produtor e não pela grande fazenda, pelo agronegócio, então se isso é um valor para o Estado pode usar o seu poder de compra para poder fortalecer esse modelo. Não está longe da gente chegar nessa economia mais solidária, mas são iniciativas práticas, concretas. As empresas estão fazendo isso. Tem empresas de cosmético que estão querendo cada vez mais comprar produtos de comunidades ribeirinhas da Amazônia. Por quê? Porque, por exemplo, o consumidor europeu, que está algumas décadas na frente de nós, na perspectiva de trabalhar o consumo a partir de linkar os seus valores pessoais com o seu consumo, eles querem que os cosméticos sejam produzidos, eles querem saber quem produziu o componente. Inclusive, vem no selo de qualidade, no código de barras tem uma identificação. Exatamente. Então, assim, isso é uma tendência de mercado, percebe? E por quê? Porque o consumidor está querendo comprar produtos mais alinhados com seus valores. E aí, a gente está falando, por exemplo, o europeu, o norte-americano, principalmente o europeu, ele topa, é mais fácil para ele, né? Condições econômicas, ele topa pagar mais caro. Mas e aí é uma tendência, daqui 10, 20 anos, isso vai estar cada vez mais em pauta. E as empresas, para sobreviverem, vão ter que ir se adequando também, senão elas vão acabar morrendo. Mas porque a mídia já... É lógico que aqui é um combate, o grande produtor ele tem um poder de mídia maior do que o pequeno produtor, é lógico. Mas eu acho que já existe uma conscientização da sociedade. É um tema que há 20 anos atrás ninguém pensava. Como é feito esse produto? Sim. Né? Será que tem mão de obra escrava? Será que eles estão destruindo o meio ambiente? Será que estão poluindo um rio na Amazônia? Será que estão dizimando índios para produzir isso? Hoje já existe essa preocupação. Já existe. E daqui 20 anos vai ser muito mais, percebe? Então, ou seja, para trazer esse olhar inicial que você trouxe, é desafiador, mas temos que olhar o que está avançando e olhar perspectivas, tendências positivas de futuro. Isso a gente está falando a partir do consumo, né? Porque o ator econômico, né, o indivíduo econômico, homos econômicos, um dos hábitos, uma das rotinas da economia moderna é consumir. Então, a economia solidária traz a proposta de um consumo justo, de um consumo responsável, de um consumo ético, né, que é essa integração dos valores pessoais com os hábitos de consumo. Agora, existe outra frente que foi resgatando o movimento cooperativista europeu, que foi a partir desse processo de organização do consumo, eles começaram a montar suas fábricas. Então, eles começaram a se organizar para produzir coletivamente, a partir de novos valores, que aí é a figura da cooperativa enquanto uma figura jurídica hoje que organiza trabalhadores que não têm uma relação de proprietário e assalariado. É mais frágil, né? E tem uma relação de sócio-trabalhador. Todos são sócios, todos são donos e todos são trabalhadores. A cooperativa, ela está realmente conseguindo respaldo na cultura brasileira? O cooperativismo no Brasil, ele até tem origens históricas bastante controversas, né? E eu costumo brincar que a gente vive, pelo menos a lei do cooperativismo é um cooperativismo às avessas. Porque o cooperativismo, como eu estou reforçando, ele tem uma origem no movimento dos trabalhadores de fortalecerem a sua qualidade de vida, né? Um movimento ligado ao fortalecimento aí dos trabalhadores. E no Brasil, a lei do cooperativismo é da lei da ditadura militar, né? Então, não sei muito se o governo estava tão interessado em proteger e fortalecer a classe trabalhadora. O que dizem um pouco da racionalidade da lei do cooperativismo no Brasil foi muito para regularizar a situação do trabalhador rural, que o Brasil tem uma tradição muito forte rural. Na época estava totalmente desregulamentado. Estava totalmente desregulamentado. Precária. O movimento o próprio movimento, o golpe militar foi um movimento que foi muito foi um forte contraponto, um forte, vamos dizer, silenciador de um movimento de campesinato muito forte, né? Quem conhece o movimento da década de 60 ali, da Vila Campesina. Então, ou seja, você tinha um movimento rural muito forte de
trazer as ideias comunistas, as ideias de esquerda, então o campo estava meio desregulamentado. O que ficou mais famoso foi aqui no movimento de São Bernardo do Campo, por ser indústria. Sim, mas ganhou uma notoriedade maior. Mas teve né? o movimento da Vila Campesina, né, um movimento rural muito forte ali, né, que justificou, vamos dizer assim, Inclusive com a propriedade da terra sendo muito discutida. Claro. Propriedade da terra é base aí, né, das lutas campesinas, né, que depois viram um movimento de trabalhadores sem terra, né, mas que toda essa tradição aí do questionamento da estrutura fundiária brasileira. Mas a questão é que, dentro desse processo, então, de construir o cooperativismo, há uma leitura de que ele vem para retardar a chegada das leis trabalhistas no mundo rural. Então, assim, forma cooperativa, coloca os trabalhadores rurais na cooperativa e a gente não precisa se preocupar com leis trabalhistas. É uma leitura, tá? Então, a lei do cooperativismo nasce disso. Então, hoje, as grandes cooperativas brasileiras são cooperativas agrícolas, né? Cooperativas que têm grande porte e, por outro lado, e aí fica um pouco longe desse movimento mais, vamos dizer, popular, dos agricultores familiares se organizando coletivamente para poder acessar essas compras públicas do governo, para poder agregar valor à sua produção. Na verdade, a gente está falando de cooperativas mais industriais, né? Cooperativas mais empresariais, né? E, por outro lado, o cooperativismo urbano, na década de 90, foi muito utilizado para fazer todo o processo de reengenharia das empresas, de downsizing. Ou seja, eu tinha lá trabalhadores, por exemplo, contratados CLTistas, né, carteira assinada, que faziam a limpeza do meu escritório. E aí, então, eu agora faço um processo de terceirização. Em vez de eu ter que pagar todos os encargos, todos os direitos, eu contrato uma empresa que presta serviço de limpeza e aí eu fico... todo esse movimento de terceirização que houve no Brasil na década de 90, as cooperativas foram muito utilizadas. Então, eu demitia todos os trabalhadores, formava uma cooperativa e contratava a cooperativa e lá eu não precisava garantir 13º, nem os encargos e direitos sociais ligados à CLT. Que, inclusive, está sendo agora até rediscutido. Está sendo rediscutida a flexibilização. Foi combatido no Justiça do Trabalho. Sim. Tiveram derrotas enormes, ali tiveram que ressarcir. Mas percebe, então, o cooperativismo no Brasil, ele tem essa gênese, essa origem no mundo rural, né, com essa interpretação de que foi feita para, enfim, atrasar a chegada das leis trabalhistas no campo e foi muito usada para precarizar. Então, ela não tem uma fama muito boa. Né? Voltando à sua pergunta, como é que está isso? Né? Então, na verdade, o que a gente trabalha mais é com os empreendimentos de economia solidária, que podem ser cooperativas, que podem ser associações, que podem ser empresas, até microempresas, em que todos os donos têm cotas iguais, né? O que garante aí o princípio cooperativista do voto por cabeça, né? Da tomada de decisão coletiva. Então, são formatos jurídicos que a gente vai construindo para viabilizar esse trabalho de cooperação e de organização coletiva da produção e da prestação de serviço, que é o segundo pé, vamos dizer, aí da economia solidária. O primeiro é o consumo, o segundo é a produção, né? E aí tem um terceiro pé que também tem, né, suas origens históricas, e aí tem bastante expressão na Alemanha, que é o cooperativismo de crédito, né? A questão de pequenos trabalhadores, pequenos produtores rurais, isso na Alemanha estava muito ligado a agricultores, que começaram a poupar juntos, formar fundos coletivos para poder defender uma quebra de safra, para poder fazer um acesso a recursos que eles começam então a emprestar para si mesmos. E ter acesso ao crédito. E ter acesso ao crédito. Então, a economia solidária também chega no crédito. E, como eu tinha dito rapidamente, né, hoje a gente tem uma rede brasileira de bancos comunitários, né, tem os bancos comunitários que são não só iniciativas comunitárias, né, principalmente ligadas a bairros ou comunidades de baixa renda, que não só oferecem microcrédito para os grupos produtivos, para os comércios locais, como criam moedas locais, moedas para criar um circuito econômico local. Essas moedas... Seria como um escambo ali entre eles? Seria como um escambo? Não, seria como... Eu faria um paralelo nessa questão de fortalecimento da economia local. Então, porque assim, né, basicamente o dinheiro, a gente até brinca com uma imagem, pensando a economia comunitária como um balde, existe uma torneira que derruba dinheiro lá. Mas esse balde está todo furado porque a maior parte do que as pessoas consomem não são produzidas nesse território. Então, o dinheiro não fica no território porque a produção está fora, os serviços estão fora, os impostos, esse dinheiro vai embora. Então, quando você cria uma moeda local, essa moeda não vai embora.
porque só quem aceita é ali. Então você cria um estímulo maior para que as pessoas comprem, façam o consumo local, percebe? Então a moeda social, ela é uma tecnologia, né, que é a moeda social, essas moedas que são inclusive permitidas pelo Banco Central, né, o Banco Central não entende como uma ameaça à soberania monetária brasileira, entende como mecanismos criativos de enfrentamento à pobreza. Então, essas tecnologias, elas cruzam a questão das finanças, né, com o consumo, porque elas são mecanismos de orientação do consumo. Eu costumo usar o exemplo do vale-refeição. O vale-refeição, por que uma empresa dá vale-refeição para o seu trabalhador? Dentre outras coisas, é para estimular o trabalhador a almoçar e fazer seu expediente da tarde bem, porque ele está alimentado, tá certo? Então, é uma ferramenta de orientação do consumo. Tudo bem que você tem um mercado negro, você vai lá na Praça da Sé e troca lá o vale-refeição por dinheiro, mas, de toda forma, é um mecanismo que orienta o consumo. A moeda local também é uma ferramenta que ajuda com crédito, porque muitas vezes essa moeda ela é emprestada para as pessoas poderem comprar alguma coisa que nesse momento elas não estão com dinheiro, então elas pegam emprestado, né, no banco comunitário, mas elas usam para movimentar a economia local. E aí é um pouco uma ideia de, se eu recebo a moeda social, eu sou um comerciante, então o banco comunitário estimula a eu, em vez de ir lá trocar no banco por reais, porque é possível também, senão o comerciante fica com dificuldade de aceitar, né? É lógico. Então tem esse mecanismo de poder trocar, né? Se ele quiser fazer o câmbio, ele faz. E aí ele topa aceitar a moeda no comércio dele. Mas o grande trabalho educativo também do Banco Comunitário com o comerciante é estimular ele a fazer a moeda girar. Em vez dele ir lá destrocar tudo por reais, é ele fazer os seus consumos diários, né? Fazer, né, pagar uma parte da remuneração, até uma contribuição, um bônus para os seus trabalhadores, enfim, mecanismos que façam com que a moeda volte a circular. Então, essa basicamente assim, de uma linha geral, eu diria que a economia solidária, então, por mais que ela tenha aí um propósito utópico, né, que é a gente construir aí uma economia mais humana, mais cooperativa, né, mais colaborativa, mas ele se baseia em um tripé que é consumo, produção e finanças, que são ações práticas que a gente pode estar fazendo no dia a dia. Quer dizer, dá para fazer. Dá para fazer e tem muita coisa acontecendo. E tem muito para evoluir também. Tem muito para evoluir, muito para evoluir. A gente tem, por exemplo, modelos europeus, né? Tem uma cooperativa de Mondragon que é bastante reconhecida, que é enfim, é ali na região dos países da Catalunha, que eles fizeram um movimento que foi um movimento ligado à própria crise civil, a Guerra Civil Espanhola, né? Então é um movimento bastante forte e antigo, né? Do início do século, da primeira metade do século XX, e eles têm um complexo cooperativista lá que faz eletrodoméstico, baseado nesses princípios. Então eles conseguiram integrar a ideia da cooperativa enquanto modelo de produção, de gestão e produção coletivo, né, colaborativo. Eles fizeram isso e conseguiram avançar na inovação e no desenvolvimento, na absorção de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia, e hoje eles têm modelos de negócios altamente, não só rentáveis, né, de capacidade de geração de riqueza, mas também com um viés muito para atender produtos, bens duráveis, né? Realmente é uma evolução. É uma experiência muito interessante. Teve também experiências no Brasil, teve uma experiência muito relevante que foi a usina de Catende, que foi uma grande usina de açúcar que envolvia muitos trabalhadores, assim, envolvendo os produtores rurais, né, que faziam o abastecimento, o plantio da cana, milhares de trabalhadores, e que ele foi um movimento que aconteceu bastante no Brasil com as falências das empresas. Os trabalhadores assumem a massa falida. Foi uma época muito usual. Muito usual. E aí, por exemplo, você tem experiências também grandes, né, de hoje no ABC mesmo, né, em ABC e um pouco em Osasco, mas principalmente São Bernardo, Santo André, tem hoje também Uniforja, enfim, cooperativas que eram indústrias pesadas, de maquinário pesado, faliram, os trabalhadores assumiram e conseguiram reviver a empresa, gerar viabilidade econômica e estão tocando aí de uma forma... Na verdade, se reinventaram, né? Se reinventaram e conseguiram... Essa reinvenção, ela passa por eficiência econômica. Não tenho dúvida. Né? Eu acho que isso é uma... que aparece, você tem que administrar. E é uma questão interessante porque há um olhar um pouco de, o trabalhador não sabe administrar, né? Tem um pouco esse olhar. E aí tem alguns exemplos,
contra-exemplos, né? Mostrando que, na verdade, os trabalhadores conseguiram gerenciar melhor do que o próprio Verdade. proprietário antigamente. Né? Queria mais uma vez te agradecer a presença. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou até e abrir para as suas considerações. Alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que você queira passar ao telespectador, por favor, fique à vontade. Eu acho que assim, a questão é só esse chamado mesmo, né? De que cada um que tem seus valores e que de alguma forma sente algum incômodo com a forma como a economia hoje está organizada, tem várias práticas que são possíveis de serem adotadas de maneira simples. E aí, sim, a internet também tem muita informação, então quem procura acha. Então é isso aí, tá cada vez mais fácil a gente conseguir trazer os nossos valores para a nossa prática econômica do dia a dia. Então aproveitem e levantem do sofá para poder então fazer sua parte para a construção de um mundo melhor. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.